Vocês devem ter notado que nos vídeos sobre House of the Dragon eu tenho falado bastante sobre verdes e sobre negros, né? Os dragões dos verdes eram mais bonitos. Os dragões de fulano dos negros eram mais legais. Fulano ficou do lado dos negros, Beltrano ficou do lado dos verdes. O que diacho é isso? Então hoje, minha gente, vamos conversar em detalhes a respeito de quem eram esses dois lados ali na Dança dos Dragões. Se você não sabe o que foi a Dança dos Dragões, volta lá no primeiro vídeo dessa série, tem a playlist aqui embaixo, no qual eu explico melhor a origem do conflito que será a base da nova série da HBO para os íntimos. Se inscreve no canal também e já deixa o like, tá? O like é de graça e ajuda demais o meu canal a continuar, né, existindo. Pra você que é Zé Preguicinha, eu vou fazer uma recapitulação rápida, tá? Mas bem rápida mesmo. A grande treta que deu origem à Guerra Civil entre a família real se deu, pra variar, por uma disputa pelo Trono de Ferro. Quando o rei Viserys I morreu, ele tinha deixado a princesa Rhaenyra, filha de seu primeiro casamento, como a sua sucessora. Esse era o desejo dele. Porém, o rei tinha se casado uma segunda vez com a Alicent Hightower, com quem teve 3 filhos homens, e a nova rainha porque queria coroar o filho mais velho, o Aegon II, e forçou essa parada aí. Mais uma vez, pra entender toda a dinâmica direitinho, porque que um ficou de um lado, um ficou do outro, porque um ficou triste, porque um ficou alegre, veja o primeiro vídeo dessa série. Isso aqui foi só um micro resumo. Pois bem, agora na velocidade normal, acontece que a relação das duas, né, da Alicent e da Rhaenyra, já era estremecida, desde bem antes da morte do Viserys I. A morte do Viserys I foi um gatilho. Primeiro porque o rei queria muito bem a Rhaenyra, né, que foi a única filha que sobreviveu a diversas tentativas em seu primeiro casamento, de ter filho, obviamente. E segundo porque tinha já esse rame-rame, né, esse entreveiro entre a Rhaenyra, que era preparada, melhor dizendo, para assumir o trono, e a Alicent, que sentiu os filhos injustamente excluídos da sucessão ali do Trono de Ferro. Meu Deus, mamãe. Vale dizer ainda que a diferença de idade entre as duas não era muito grande. A rainha Alicent era só 10 anos mais velha do que a Rhaenyra. Tanto que quando se casou com o Viserys I, era bem jovem, tinha 19 anos. Então, como se dá, por que nasce o nome desses lados, né? Os verdes e os negros. 5 anos depois do casamento, houve um grande torneio em Porto Real para comemorar o aniversário desse segundo casamento do Viserys I. A rainha, ela chegou toda de vestido verde, sabe? Um vestido bem pomposo até, para a abertura desses festivais aí. Foi um vestido muito marcante, chamou muita atenção, mas uma outra pessoa muito marcante chamou mais atenção ainda com o seu vestido, que foi a princesa Rhaenyra. E ela utilizou um dramático preto com detalhes vermelhos, que são as cores da casa Targaryen. Para entender o peso das cores, vamos lá lembrar um pouco o clima do Game of Thrones, tá? Havia muita intriga, muita fofoca e muita gente interessada em poder. Game of Thrones é isso, né? Então, mesmo antes da morte do rei, já vinha se especulando muita coisa sobre a sua sucessão. Óbvio que tinha grupos que queriam uma coisa, que queriam que a Rhaenyra subisse ao poder, melhor dizendo, e outros grupos que apoiavam os filhos da Alicent. E ainda havia aqueles que apoiavam o irmão do Viserys I, o Daemon Targaryen, né, que eu já falei sobre ele, tem um vídeo aqui, o Príncipe Rebelde. Claro que ninguém saía falando abertamente, né? Até porque podia ser condenado por alguma coisa aí, uma vez que o rei ainda estava vivo e que a real vontade do Viserys era declaradamente que a Rhaenyra o sucedesse. Só que a intriga, o jogo político e outras coisas estavam presentes de alguma forma ali. Então, quando a princesa surgiu com o seu vestido todo nas cores Targaryen, o preto e o vermelho, é evidente que ela estava passando uma mensagem. Era como se ela estivesse dizendo: olhem pra mim, né? Eu sou a verdadeira Targaryen. Eu sou a futura governante dos 7 reinos. Enquanto que a outra estava de vestido verde, lindão, estonteante. Mas verde, entendeu? E esse embate calado passou a fazer parte dessa disputa, né? Ainda era uma disputa meio Guerra Fria, digamos assim. Uma disputa que vinha rolando nos bastidores da corte de Porto Real, mas que começava a ganhar força. Então, os partidários da Alicent Hightower passaram a usar roupas, adereços e detalhes ali da sua veste na cor verde, que nem em época de campanha política. Caba usa vermelho, Caba usa azul, Caba usa branco, Caba usa amarelo pra simbolizar, né, que tá apoiando candidatos X, Y e Z. E os partidários da Rhaenyra faziam a mesma coisa, só que com a cor preta. Então,
os dois lados ficaram conhecidos como os verdes e os negros. Mais uma vez, isso ainda antes da morte do rei Viserys I, da coroação do Aegon II e, consequentemente, de todo o conflito que foi a Dança dos Dragões. Então, já havia essa disputa de cores, os verdes e os negros. Quando a gente fala dessa disputa, que foi absolutamente sangrenta, e o Moacir, que escreve aqui o roteiro junto comigo, escreveu aqui, ó, fratricida, garantiu, viu, Moacir? Sangrenta e fratricida, temos que lembrar que foi, assim, uma tensão estabelecida e alimentada por anos até finalmente explodir lá depois do falecimento do rei. Era algo que já tinha inclusive ido para o campo simbólico da coisa, se a gente pensa no estabelecimento aí das cores, né? Para a gente ter noção da importância dessa desavença entre a Alicent e a Rhaenyra e da cor dos seus vestidos, basta reparar nos brasões oficiais dos dois lados. Coloca os dois aqui, Atreus, por favor. Enquanto o brasão da Rhaenyra, ou seja, dos pretos, tinha os dragões vermelhos de 3 cabeças sobre fundo preto tradicional ali dos Targaryen, junto ao falcão da casa Arryn, né, que fica lá no ninho da águia, que era uma homenagem à mãe dela, a mãe da Rhaenyra, a Aemma Arryn, e também uma afronta a Alicent, tá ligado? Tem essa afronta. E também no símbolo misturava ali um forte aliado, um dos principais apoiadores da causa da Rhaenyra, que era a casa Velaryon, que era o símbolo prateado. O brasão do Aegon II era um dragão dourado sob fundo negro, uma referência à sua montaria, o Sunfire. Eu já falei sobre ele também no vídeo dos dragões. Mesmo assim, o lado oposto à Rhaenyra, né, ou seja, os pretos, não ficou conhecido como os dourados, como teoricamente era, como apareciam os símbolos, mas sim como os verdes, fazendo menção direta àquela disputa que começou lá na Guerra de Vestidos da Rhaenyra e da Alicent. Então tá aí tudo explicadinho, porque um é verde, porque que o outro são os negros, não tem nada a ver com cor da pele, tá? Não tem nada. É cor de bandeira, gente. É cor de bandeira, é eleição. É igual. Não tem o que tirar nem pôr. Então tá aí, mais uma coisa explicada. Continua acompanhando os vídeos da playlist de House of the Dragon aqui. Toda semana tem um vídeo, então segue a playlist pra você receber as novidades, tá? Eu te vejo na próxima e tchau.